Ester, capítulo 7. Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 6. Enquanto Amã tentava esquecer suas mágoas no banquete oferecido por Ester, não sabia ele que estava diante de uma judia, e mais, prima do homem a quem odiava. O rei, não suportando mais o mistério de Ester, perguntou-lhe novamente: qual é a tua petição, rainha Ester? Revelando seu propósito em forma de súplica, ela pediu por sua vida e pela vida de seu povo. Amã foi desmascarado e, perturbado, cometeu o desatino de lançar-se aos pés da rainha, uma atitude desesperada que só fez aumentar a ira de Assuero. Sem imaginar, Amã havia preparado a própria morte. Impressionante as palavras de Ester no versículo 4, outra prova de que foi realmente uma serva do Altíssimo. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. A preocupação de Ester não era com a perda do bem-estar ou do status real, mas com a vida. Não deve ser esta a nossa maior preocupação também? E aqui eu não me refiro à vida neste mundo, mas à vida eterna. Ester não teria aborrecido o rei e tomado seu tempo se não fosse em defesa da vida. Enquanto Amã queria a glória para si, Ester manifestou total desinteresse pela exaltação própria, não fazendo caso de tornar-se serva se preciso fosse. O fim de Amã foi apenas a colheita do que ele mesmo plantou, pois quem planta ódio colhe morte, e quem planta amor colhe vida. Um inimigo está lhe oprimindo, alguém lhe faz sofrer. Há uma citação que me marcou e que procuro lembrar sempre que necessário. Graças, ó Deus, por me permitires ser humilhada, ser humilhado, pois é exatamente assim que quero tornar-me humilde como Jesus. O 11º mandamento, página 34. Jesus nos deixou a mais preciosa lição de humildade. Sua vida de serviço abnegado e de amor altruísta foi o maior dos exemplos de que podemos sim ter uma vida de serviço, ainda que para isso tenhamos que sofrer insultos, perseguições e humilhações. Cristo passou por tudo isso para que você e eu pudéssemos ter vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Ele deixou o céu para que possamos estar lá um dia. Até lá, Deus tem provisão suficiente para seus filhos fiéis. O Espírito Santo concede a coragem, a firmeza e a perseverança que tanto necessitamos, através de uma vida totalmente consagrada a Deus, disposta a subir ao monte da comunhão e descer ao vale do serviço abnegado. Seja como um servo na porta do palácio, ou como uma rainha em seu trono, a nossa posição não importa diante do Senhor. Todos nós fomos chamados a uma obra sagrada de propósitos eternos, como escreveu Ellen White. Não deve haver nenhum desalento em relação com o trabalho de Deus. A fé do consagrado obreiro tem de resistir a cada prova que o alcance. Deus pode e está disposto a outorgar a seus servos toda a fortaleza de que precisem e a dar-lhes sabedoria que suas variadas necessidades imponham. Atos dos Apóstolos, página 242. Que nossas orações estejam repletas de gratidão a Deus e de súplicas de uns pelos outros, e que pela graça de Deus nossas atitudes
correspondam ao chamado que dele recebemos. Pois ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Vigiemos e oremos. Um bom dia, servos do Deus Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.